Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec e no vídeo de hoje nós vamos estar começando uma nova série aqui dentro deste canal. A série vai ser para mostrar e ensinar alguns conceitos de dentro do SQL Server. Então eu vou explicando conceitos como o que seriam procedures, triggers, jobs e assim por diante. Eu vou explicando em uma única aula o conceito geral daquela funcionalidade para que vocês tenham um entendimento de como ela funciona. Nesse primeiro vídeo eu vou estar explicando o que seriam Store Procedures, procedimentos armazenados. Esses procedimentos que são muito utilizados quando você começa em uma empresa. Então eu vou estar dando um mapeamento para vocês de como que funcionam esses procedimentos. Eu sei que vai ser muito importante para vocês, porque nos dois estágios que eu fiz, eu precisei mexer com Store Procedures. E quando eu entrei na empresa, eu não sabia nada sobre isso, eu não sabia nem onde localizar elas dentro do banco de dados. Mas aqui eu vou dar um mapeamento geral para vocês, para que vocês tenham esse entendimento e quando vocês vão entrar e vierem a entrar no mercado de trabalho, ou até mesmo para você que já está no mercado de trabalho, consiga ter uma facilidade melhor quando você for manusear esse tipo de ferramenta, beleza? Então a gente vai iniciar mexendo com Store Procedures aqui. Eu tô dentro do meu banco, simplesmente conectei, estou utilizando o SQL Server, SSMS, o Management Studio para estar realizando todas as minhas consultas. Então se você não tem essas duas ferramentas, instala, é bem fácil, bem simples de estar realizando essa operação e daí, assim que tiver todas as ferramentas dentro do seu computador, você vai conseguir seguir perfeitamente essa aula junto comigo. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser vir aqui no banco de dados, a gente vai criar um banco de dados simplesmente, propriamente para essa aula, especificamente para essa aula. Então aqui em cima de banco de dados dessa pastinha, botão direito, novo banco de dados e eu vou dar o nome de Store Procedure Video. Vou salvar e beleza, agora eu tenho o banco de dados e o Store Procedure Video, você pode colocar o nome que mais te agradar e aqui em cima eu vou abrir esse Store Procedure Videos, aqui eu tenho diversas pastas e eu vou abrir a pastas de tabelas. Perceba que eu não tenho nenhuma tabela aqui dentro da minha pastinha, visto que eu acabei de criar o meu database. Então já criei a minha Store Procedures e o meu banco de dados. O que eu vou fazer é o seguinte, em cima de Store Procedure eu vou clicar com o botão direito e vir em nova consulta ou nova query, dependendo aí se você está utilizando o inglês ou o português. Feito isso, vai abrir essa tela em branco. E isso significa, o que significa essa tela em branco? Significa que em todo esse trecho de código, em todo esse espaço disponível para eu criar consultas, essas consultas vão estar se referenciando ao banco de dados Store Procedure Video. Isso você pode confirmar aqui em cima. Eu tenho vários bancos de dados e eu poderia alterar. Se eu colocasse colégio elemental, agora todos os códigos que eu gerasse aqui, todas as tabelas que eu tentasse interagir, as procedures que eu tentasse interagir, seriam procedures que o próprio SQL Server iria buscar dentro do colégio elemental. Então se eu tentasse mexer numa tabela que não existisse dentro do colégio elemental, mas existisse dentro do Store Procedure Video, eu já não conseguiria da forma simples. Por quê? Porque eu estou mexendo apenas no banco de dados colégio elemental. Então, no nosso caso, a gente quer mexer no Store Procedure Video, então agora todos os códigos que eu criar aqui serão respectivos ao meu banco de dados Store Procedure Video. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar uma nova tabela. Por quê? Porque a minha ideia com esse vídeo aqui é basicamente criar um CRUD utilizando Store Procedures. Então, além de explicar o conceito para vocês, o que é, como a gente faz para criar, as que tem parâmetros, as que não tem parâmetros e assim por diante, eu quero também partir para uma parte prática, onde a gente vai especificamente colocar a mão na massa e criar um CRUD. Vamos movimentar então dados. Então a gente precisa, além de ter um banco de dados para isso, ter também uma tabela com alguns valores dentro dela, para que a gente consiga dar uma brincada com todas as operações que os procedimentos armazenados podem realizar, beleza? Então agora aqui eu vou criar uma tabela e eu já vou ensinar para vocês como criar a tabela. Então se você não sabe isso, já vai ser um conhecimento a mais. Para criar a tabela, você simplesmente coloca um create. E o que eu quero criar? Eu quero criar uma table e agora o nome da tabela que eu estou querendo criar. No nosso caso vai ser usuários. E eu abro e fecho parênteses. Então eu já estou falando para o meu código SQL que eu quero criar uma tabela de usuários. E agora aqui dentro desses parênteses eu vou especificar quais serão as colunas dessa tabela. Então eu preciso especificar o nome da coluna, o tipo da coluna e qualquer informação a mais que for ser necessária,
como por exemplo, se é um identity, se pode ser nulo ou não, e informações desse gênero. Então já vamos começar aqui criando a nossa primeira coluna, que vai ser ID e vai ser inteiro. Mas além de ser um ID e ser do tipo inteiro, ela também vai ser um identity. Então, identity 1. O que significa esse identity 1? Significa que essa coluna aqui vai ser o meu identificador único, ou seja, ele vai ser único para cada registro que eu tiver dentro do banco de dados. Então é impossível dentro do meu banco, dentro da minha tabela de usuários, eu ter dois registros com o mesmo ID, o número 2, por exemplo. E outra questão que o ID também fornece para nós é o incremental. Significa também que essa coluna é incremental, ou seja, se eu for criar novos registros dentro da tabela de usuários, eu não preciso necessariamente preencher o ID. Por quê? Porque ele será incremental, ele será sempre um número após o último que foi criado. Então, se eu crio um elemento e ele vem com o ID 1, o segundo elemento que eu criar, ele automaticamente virá com o ID 2, e o próximo consequente com o ID 3, e assim sucessivamente, beleza? É basicamente esse o entendimento de ident. É uma forma da gente ter certeza de que a gente consegue identificar um registro por uma coluna única, com um valor único. Seria então o nosso ID, o responsável por essa ação. Então a gente consegue buscar um registro específico utilizando o ID. E dentro do nosso CRUD, a gente vai gerar um procedimento que faz justamente isso. Busca um registro de usuário pelo ID. A gente repassa o ID e ele nos traz aquele registro específico. Tranquilo? Próximas colunas que nós teremos, a coluna de nome, que vai ser um varchar de 50. Varchar nada mais é do que uma string dentro de um código de Visual Studio, dentro de um C Sharp, por exemplo. É basicamente uma string. Aqui no SQL a gente chama de varchar e dentro de parênteses a gente especifica qual é o tamanho desse varchar, qual é o tamanho máximo. Então, no nosso caso, o nome é um varchar, caracteres, porém esses caracteres podem existir até no máximo 50 caracteres para serem armazenados dentro dessa coluna de nome. Se passar disso daqui, nós teríamos um erro no momento da criação. Vamos ter também um sobrenome, que vai ser da mesma forma varchar 50, e teremos um cargo, que vai ser varchar 50 também. Então essa seria a nossa tabela, uma tabela bem simples, armazena apenas o nome, sobrenome e cargo de um usuário em específico, mas com esses dados a gente já consegue realizar bastante coisa dentro dos nossos procedimentos armazenados. Então eu vou basicamente selecionar todo esse carinha aqui e vou dar um executar. Eu poderia tanto dar um executar como clicar F5. O F5 automaticamente é o shortcut, é o atalho para nós executarmos o nosso código de C Sharp, o nosso código de SQL. Então beleza, aqui embaixo já deu que os comandos foram concluídos com êxito. Como que a gente pode confirmar? Se eu abro as minhas tabelas, eu ainda não tenho tabela nenhuma. Isso porque eu não recarreguei. Então em cima de Store Procedure Video, eu posso vir no botão direito e atualizar. Prontinho, tá atualizado, abro as minhas tabelas e agora existe aqui a tabela de usuários. Eu poderia até aqui embaixo realizar uma outra operação do SQL, que seria o select, selecionar alguma coisa de dentro de algum lugar. Então eu quero selecionar de onde? Da tabela de usuários. Agora, o que eu quero selecionar? Quero selecionar tudo. Então eu coloco um asterisco. Eu vou selecionar, seleciono tudo e dou um executar. Por que eu seleciono o código que eu quero executar? Porque se eu basicamente desse um F5 aqui, ele tentaria criar novamente a tabela de usuários. Porque quando eu dou um F5 sem selecionar código nenhum, a minha tela, o meu SQL vai entender que eu quero executar tudo que está dentro dessa tela em branco. Então eu quero executar todos os códigos que aqui estão. Então ele vai tentar executar o create table novamente e vai tentar executar o select tudo from usuários. Então, no nosso caso, a gente quer fazer a execução apenas do select asterisco from usuários. Então, a gente seleciona e dá o executar. Beleza, então aqui ele selecionou, não tem nenhuma informação aqui dentro, por isso então que apenas nos retornou as colunas, o ID, o nome, sobrenome e o cargo. Beleza, então agora, como a gente precisa de dados aqui dentro para dar uma brincada, a gente vai adicionar algumas informações. A gente vai vir aqui, em cima da nossa tabela de usuários, vamos clicar com o botão direito e editar 200 linhas superiores. Aqui a gente consegue inserir informações de uma forma mais rápida
do que seria fazer todo o código de insert. Então aqui a gente vem e vamos acrescentar o nome, Caio Fernando Marceneiro, Luiz Henrique Pedreiro, Luana Carolina nutricionista, Carla Pérez, programadora. E beleza. 4 registros aqui acho que já é o suficiente para a gente dar uma desenvolvida e brincar aqui durante a nossa criação do nosso CRUD utilizando Store Procedures. A gente volta aqui para nossa outra abinha, então percebo que foi aberta uma nova aba quando a gente clicou naquele editar 200 dados superiores. Então a gente pode ir para outra aba, voltar para a aba que nós estávamos anteriormente, onde nós criamos a nossa tabela e fizemos o nosso select. Se nós realizarmos o select novamente, agora vamos verificar que vai nos retornar dados, que são os dados que nós acabamos de criar. E aqui o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou selecionar o Create Key Table e vou clicar Ctrl+KC. Clicando Ctrl+KC, ele vai basicamente comentar tudo. É exatamente o que a gente quer. Então a gente comenta tudo e fica perfeito. Agora aqui a gente vai começar a desenvolver. Vamos apagar esse select que a gente não vai estar utilizando. Vamos deixar tudo aqui em cima. Na verdade eu posso até deixar o select aqui, from usuários. Vamos checar aqui se está funcionando, usuários, Ctrl+KC, vamos deixar comentado todos os códigos que a gente vir a criar. Então, beleza, comentado, eu vou vir aqui para baixo. E agora nós vamos começar, então, a trabalhar com as Store Procedures. Existem 2 tipos de Store Procedures, aquelas que precisam de parâmetro e aquelas que não precisam de parâmetro. E Store Procedures, o que seriam elas? Elas são procedimentos, então elas armazenam conjuntos de comandos e podem ser chamados através de um nome em específico. Então, dentro de uma Store Procedure, dentro de um procedimento, eu vou adicionar diversos códigos. Ela vai ter a sua função, cadastrar um usuário, por exemplo. Então, dentro da Store Procedure, vão ter todos os códigos necessários para se cadastrar um usuário. Porém, no momento em que eu for necessitar de cadastrar um usuário, eu não preciso, propriamente dito, escrever todos aqueles códigos de cadastro novamente. Eu posso chamar por um nome, que seria o nome da Store Procedure, passar os parâmetros se ela necessitar de determinados parâmetros e a partir desse momento, por chamar esse nome do procedimento, todos aqueles códigos que eu escrevi previamente serão executados, ok? Então, para criar uma procedure que pode ser chamada de proc, pode ser chamada de SP, você vai ouvir diversos nomes. Então, se você entrar dentro de uma empresa, muito provavelmente que ele vai ter algum tipo de apelido para Store Procedure. Pode ser SP de Store Procedure, pode ser proc de Procedure e assim por diante. Então vamos aprender a criar uma proc, uma Procedure. Para criar, a gente simplesmente dá um create. A partir do momento que eu dei um create, eu estou criando o quê? Eu estou criando uma Procedure. Desta forma aqui, estou criando uma Procedure. Logo depois de colocar que eu estou criando uma Procedure, eu posso colocar o nome. Então eu coloco DBO, ponto, e daí sim o nome da procedure que eu estou criando. No nosso caso, já vamos começar a criar uma procedure de listagem, que seria a listagem de dentro do nosso CRUD, né? O nosso read, a nossa leitura. Então a gente vai criar a listagem. Então, basicamente, eu vou dar um nome para essa Store Procedure de listar usuários. Beleza. Dei o nome de listar usuários. Logo abaixo, eu estou criando agora, como eu estou criando uma procedure de listagem, eu não preciso necessariamente de nenhum parâmetro. Por quê? Porque eu quero listar todos os dados que tem dentro da minha tabela de usuários, independente do ID, do nome, do sobrenome, do cargo. Eu quero listar tudo que está armazenado dentro da minha tabela de usuários. Então, eu só preciso colocar um as aqui e logo depois a gente vai abrir e fechar chaves. Basicamente nesse sentido, mas com nomenclatura com sintaxe diferente. Se você for relembrar, lá dentro do nosso código C#, quando a gente quer abrir uma função, quer abrir um if e assim por diante, a gente usa as chaves na abertura e as chaves no fechamento. Aqui na proc, a gente também tem que sinalizar aonde que a proc está começando e aonde que o código da proc está finalizando. Então a gente precisa, na teoria, abrir chaves
chaves e fechar chaves. Só que a gente não faz assim, a gente não faz dessa forma. A gente usa uma outra sintaxe, que seria o begin para abrir a nossa procedure e o end para fechar a nossa procedure. E vocês vão perceber que existem outros métodos aqui dentro do nosso SQL que a gente utiliza essa mesma abertura e fechamento. Então, se eu for efetuar um if, essa mesma abertura e fechamento vai existir. Eu coloco if, a minha condição, e begin end, para dentro, daí no meio, entre o begin e o end, é onde eu posso criar todo o meu código do if, por exemplo. E é o que a gente vai fazer aqui na Store Procedure. Entre o meu begin e entre o meu end, eu posso colocar os comandos que dentro aqui do meu SQL Server serão executados. Então, vão ser esses os comandos que vão ser executados quando eu chamar pela Store Procedure e listar usuários. E agora, eu quero saber, eu preciso basicamente que a funcionalidade de listar usuários seja justamente me retornar todos os dados que existem dentro da minha tabela de usuários. Então, a gente já viu qual código faz isso. A gente faz um select, seleciona algo de algum lugar. Então, eu quero selecionar da onde? Quero selecionar da tabela de usuários. Agora, o que eu quero selecionar? Vamos especificar as colunas que eu quero buscar. Eu quero buscar a coluna de ID dessa tabela, quero buscar a coluna de nome, a coluna de sobrenome e a coluna de cargo. Então, eu quero buscar essas colunas de dentro da tabela de usuários. Vamos testar se esse select funciona? Eu seleciono ele, dou um F5 e perfeito, ele efetivamente me retorna todos os registros que existem dentro da tabela de usuários. E pronto, basicamente com a execução desse select, eu já tenho a listagem de usuários que eu procuro. Então, apenas esse código já realiza tudo que eu quero. Então, a minha Store Procedure está pronta. Agora, para criar ela, eu seleciono a Store Procedure, o Create Procedure, seleciono e dou um executar. Comandos concluídos com êxito. Prontinho, eu criei a minha Store Procedure e agora eu posso chamar por ela. Então, aqui em cima, para eu chamar por uma Store Procedure, eu escrevo exec e depois o nome da Store Procedure que eu quero chamar. Eu quero chamar essa Store Procedure. Selecionando esse trecho de código e dando um F5, eu busco por todos os meus registros. E a Store Procedure nem precisaria estar aqui. Então, eu posso copiar esse código, vir aqui na tabela de usuários, botão direito, vir aqui na Store Procedure vídeo, botão direito, me desculpe, vir em nova consulta e aqui eu coloco o exec. Eu posso rodar esse exec e prontinho, tenho todos os dados. Então, eu não preciso escrever aquele select novamente. Basta eu chamar a minha Store Procedure. Claro que o select que nós fizemos é um código bem rápido de estar sendo digitado. Talvez até mais rápido do que eu ir buscar o nome da procedure e escrever o nome da procedure aqui. Mas, geralmente, as procedures que você vai encontrar dentro do seu ambiente de trabalho são muito maiores. São procedures onde você vai encontrar diversas regras de negócio. Então, não vai ser um select simples. Vão ser selects cheios de joins, cheios de union, cheios de diversas coisas, cheio de vários critérios ali para especificar qual retorno final essa procedure vai ter. Então, essas procedures vão ser efetivamente, vão ter uma facilidade, você vai ter uma facilidade muito maior de estar apenas chamando a procedure do que criando aqueles selects todos novamente. Então, a Store Procedure é justamente para facilitar no momento de você ter novamente um retorno que você já teve em algum outro select que você fez, ou alguma operação de algum update anterior que você fez. Então, basicamente é o seguinte, em algum momento eu criei um select muito grande, e eu quero basicamente efetuar aquele select novamente, só que ele é muito grande. Eu coloco ele numa Store Procedure, e na próxima vez que eu for utilizar, eu preciso apenas chamar por aquela Store Procedure, ok? Eu vou deixar essa abinha aqui, essa vai ser a abinha das execuções. Então, aqui nessa aba a gente vai executar e nessa outra aba a gente vai criar as nossas procedures. Então, beleza, criamos as nossas procedures. Agora, como que eu consigo, se eu não tivesse a procedure aqui,
por um motivo não tá mais aqui, eu abri o meu SQL de novo, eu fechei e abri no outro dia para começar a trabalhar novamente, não estou com a minha Store Procedure aqui. Como que eu faço para localizar a minha Store Procedure aqui no meu pesquisador de objetos? Basicamente o seguinte, as tabelas ficam aqui, as Store Procedures ficam dentro da pastinha de programação. Você abre a pastinha de programação e aqui estão os procedimentos armazenados. Então eu posso abrir os procedimentos armazenados e a minha proc está aqui. Mas como que eu faço para abrir a minha proc para modificar alguma coisa que está lá dentro? Eu clico com o botão direito e venho em modificar. Clicando em modificar, eu abri a minha Store Procedure e perceba que ela abre como Alter Procedure, ela não abre como Create Procedure, porque agora, se eu quiser modificar da mesma forma que eu abri aqui, eu estou modificando, eu abri ela de forma que agora, tudo que eu modificar aqui e rodar, eu só vou estar alterando, eu não estou criando nada novo. Então, digamos que agora eu não quero retornar o ID, eu quero retornar apenas o nome, o sobrenome e o cargo. Fiz a movimentação. Agora aqui dentro eu posso só dar um F5 e ele vai rodar os comandos, que seria o Alter Procedure. Como que eu posso confirmar que essa procedure foi alterada? Lá dentro das minhas execuções, perceba que na última execução ele me retornou o ID, agora eu executando, ele não me retorna mais o ID. Então eu já aprendi que existe o Alter Procedure e existe o Create Procedure. Basicamente dessa forma. Agora a gente pode fechar então essa abinha da Procedure, posso colocar como não preciso alterar nada. Outra coisa que eu quero mostrar aqui dentro da Procedure para vocês, vou abrir ela de novo. Em cima da Procedure, botão direito modificar. Outra questão que geralmente as pessoas fazem, aqui em cima na Procedure, é uma coisa que você possivelmente vai ver nas suas empresas, existem diversas informações comentadas, como quem criou a Procedure, qual a funcionalidade, quando foi criada, quem utiliza ou onde se utiliza, em qual sistema está sendo utilizado, qual pessoa pediu, quem pediu para ser criada, porque geralmente quando você está trabalhando numa empresa de programação, você atende a pedidos de solicitantes. Então, solicitantes pedem alteração em algum sistema, pedem algum relatório, pedem alguma melhoria, e o programador tem a responsabilidade por pegar aqueles pedidos e realizar as funcionalidades que foram sugeridas. Então, aqui você vai colocar quem criou, quem foi o programador que desenvolveu, que consequentemente é um programador que entende um pouquinho melhor sobre a Procedure, caso você tenha uma dúvida, qual a funcionalidade da Procedure. Então, digamos que você está pesquisando por uma Procedure que faz uma ação específica. Então, você consegue, apenas olhando aqui em cima, saber qual a funcionalidade, sem necessariamente precisar debugar toda a Procedure para saber o que ela faz e, às vezes, no final, descobrir que ela não faz o que você precisava. Você também consegue saber quando que ela foi criada, para saber se ela já é uma Procedure legada ou não, uma Procedure que tudo bem você mexer ou não. Porque se foi uma Procedure que foi criada há muito tempo e ela sempre funcionou, então é interessante você dar uma conversada se é interessante você acrescentar a sua funcionalidade nessa Procedure ou às vezes criar uma nova Procedure. Porque mexer no que está dando certo vale a pena? Isso é uma coisa que deve ser verificada. Como também, quem a utiliza e onde se utiliza. É muito complicado você mexer numa Procedure que já é utilizada por alguma pessoa em específico, porque aquela pessoa pediu aquela Procedure do jeito que ela está naquele momento. Então, como que você vai mudar? Às vezes você está atendendo o pedido de um novo solicitante, mas está prejudicando o solicitante inicial que pediu de início aquela Procedure. Então, é sempre bom você ter tudo alinhado antes de simplesmente modificar. Isso vale para código também. Onde se utiliza, a mesma coisa. Às vezes se utiliza em um sistema que precisa de determinadas informações que aquela Procedure
retorna. Então, se você modificar e tirar alguma dessas informações, é um sistema que vai parar de funcionar perfeitamente, entende? E também quem pediu, porque sabendo quem pediu inicialmente, você consegue saber, aquela pessoa ainda está utilizando, eu posso chegar naquela pessoa e perguntar se posso realizar tal modificação, se vai influenciar no que ela está utilizando, e assim por diante. Então, aqui em cima, você acaba tendo comentado todas essas informações, pelo menos deveria, porque ajuda muito no momento de um novo programador vir e desenvolver. Então eu acho que é de uma boa prática para você que está iniciando, mesmo se não tiverem a prática, você comentar aqui em cima da procedure que você criar ou as procedures que você alterar, informações como essas, para que um próximo programador não se bata no momento de fazer alterações dentro dessa procedure, beleza? Então é basicamente isso, eu vou deixar aqui salvo isso daqui, então vou dar um F5, perfeito, então agora está salvo esses comentários, posso fechar aqui. As execuções estão aqui, estamos aqui com aonde nós estamos criando as nossas procedures. Eu vou deixar a procedure criada de listagem para a gente ter a visualização. Então, a gente já criou a de listagem. Agora, vamos criar a de listagem por ID, onde a gente passa um ID específico e a gente quer receber apenas o usuário respectivo àquele ID. Então, a gente vai criar, a gente vai dar um create. Outra forma de criar uma proc, em vez de colocar o create procedure, a gente pode colocar o create proc. E daí sim, colocar o nome da nossa procedure. No nosso caso, eu vou colocar, no meu caso, eu vou colocar listar, underline usuário, underline ID, listar o usuário por ID. Nesse caso, a gente precisa de um parâmetro. A gente precisa que o usuário nos repasse o ID do usuário que ele quer ter como retorno, para que a gente possa fazer um select especificando aquele usuário. Então, ao contrário de simplesmente vir aqui e escrever as, que foi o que nós fizemos anteriormente, eu vou abrir e fechar parênteses. E aqui dentro desses parênteses eu coloco quais são os parâmetros que a gente precisa receber. Os parâmetros eu coloco com um arroba na frente. Então eu preciso receber o parâmetro ID, arroba ID. E logo ao lado eu preciso colocar o tipo desse parâmetro. No nosso caso, um inteiro. Beleza? E agora sim, aqui embaixo eu coloco o meu as e coloco begin e o end. Inicio o begin, finalizo no end. E aqui no meio eu consigo realizar todas as operações que eu quero que essa procedure execute. Então, no meu caso, eu quero fazer um select, quero selecionar o ID, o nome, o sobrenome, o cargo, quero selecionar todas essas colunas e, basicamente, também quero colocar um from usuários where ID é igual a arroba ID. Então, o que eu estou fazendo? Eu quero selecionar todos os usuários? Quero verificar todos os usuários? Não, não quero selecionar todos os usuários. Eu quero, dentro da tabela de usuários, selecionar o ID, nome, sobrenome e cargo apenas daqueles usuários aonde a coluna ID, o valor da coluna ID seja igual ao parâmetro de ID que foi me passado nessa proc. Beleza? Então, o where, ele sinaliza uma condição para eu selecionar os usuários, ou uma condição para eu realizar qualquer outro tipo de função. Então, eu quero fazer um select, quero especificar uma condição. Quero fazer um update, quero especificar uma condição. E assim por diante. Então, agora é esse select aqui que eu quero. Se eu colocasse aqui, ao contrário de ID, colocasse o número 2 e desse um select, só para verificar se está funcionando, ele especificamente me retorna o ID 2 apenas. Se eu colocasse o 3, ele me retorna apenas o ID 3. Então tá certo, se eu passar o ID dentro do parâmetro, é para funcionar. Então eu coloco o arroba ID, vou selecionar todo o create proc e vou dar um executar, comandos concluídos com sucesso. Eu posso copiar esse listar usuário ID, esse nome, vou ir para minha tela de execuções, colocar um exec e agora, para esse executar, para esse procedimento, eu não posso simplesmente colocar o exec e o nome da proc. Se eu faço dessa forma, ele me dá um erro. Por quê? O procedimento ou a função, listar usuário ID, espera o parâmetro ID, que não foi fornecido. Então, para fornecer, eu só dou um espacinho logo ao lado do nome da minha procedure e coloco o parâmetro. Se eu coloco 3, dou um exec, prontinho, ele vai me trazer o 3. Se eu coloco 2,
Prontinho, ele vai me trazer o 2. Então, o listar usuário por ID está funcionando perfeitamente. E ele também vai ficar no mesmo local. Eu quero aqui atualizar. Atualizou, ele apareceu. Digamos que eu queira filtrar, porque também dentro da empresa em que você for trabalhar vai ter uma lista enorme de procedimentos. Como que eu quero filtrar? Dentro de procedimentos armazenados, eu coloco o botão direito, filtro, configurações de filtro. E aqui eu coloco o nome. O nome tem que conter o quê? ID. Então agora eu dou um OK e ele me retorna apenas a proc em que o nome contém ID e você consegue verificar que está filtrado por conta dessa diretiva. Não quero mais filtrar, posso vir em filtro, remover filtro, ele me retorna a todos, ok? Fica uma forma bem mais fácil de você conseguir localizar a procedure com a qual você quer mexer. Listagem por ID está criado, agora vamos criar a de inserir o usuário. Então vamos vir aqui para baixo e vamos criar uma nova proc, então a gente já está craque de saber, create procedure, vamos criar o nome da nossa proc, que vai ser inserir underline usuário. Eu preciso de parâmetros para inserir um usuário, então se eu quero um usuário novo, eu preciso passar o nome desse usuário, o sobrenome desse usuário e o cargo desse usuário. Então eu quero passar o @nome, que vai ser um varchar 50, que é o tipo que a minha tabela comporta. Eu preciso de um @sobrenome varchar 50, que é o que a minha tabela comporta, e o @cargo varchar 50, que é o que a minha tabela comporta. Então eu preciso receber 3 parâmetros, o nome, o sobrenome e o cargo. E agora sim eu coloco o meu as, o begin e o end, para eu iniciar e finalizar a execução do meu procedimento. Então aqui dentro eu coloco quais vão ser as funcionalidades desse procedimento. O que eu quero fazer é o seguinte, eu quero fazer um insert. Aonde que eu quero inserir? Eu quero inserir dentro da tabela de usuários e vamos mapear quais são as colunas que eu vou estar preenchendo. Eu vou estar preenchendo a coluna de nome, de sobrenome, de cargo. São essas as colunas que eu vou estar preenchendo. Agora, com os quais valores eu vou estar preenchendo essas colunas? Eu vou preencher com o valor de @nome, que vai vir como parâmetro, @sobrenome, que vai vir como parâmetro, e @cargo, que também virá como parâmetro. Então, dessa forma, eu consigo preencher mais um usuário dentro da tabela de usuários, preenchendo a coluna nome, sobrenome e cargo, com o nome, sobrenome e cargo que vem como parâmetro. Lembrando que tem que ser na mesma ordem. Se eu coloquei o nome aqui, o primeiro value tem que ser o nome. Se eu coloquei o segundo sobrenome, o segundo value tem que ser o sobrenome. E assim por diante. Prontinho. Agora eu posso selecionar todo esse create procedure, dar um executar, comandos concluídos com êxito. Então, eu posso copiar esse inserir aqui, posso voltar dentro das minhas colunas de execuções, colocar um exec, o nome, e agora eu preciso preencher os parâmetros. Eu preciso de 3 parâmetros, o nome, o sobrenome e o cargo. Aqui também precisa ser na mesma ordem. Se eu coloquei primeiro o sobrenome no parâmetro, é o primeiro que eu vou preencher. Se eu coloquei segundamente o sobrenome, é o segundo que eu vou preencher e sucessivamente. Então aqui, primeiro, eu preciso preencher o nome, sobrenome e o cargo. Vamos fazer dessa forma só para a gente confirmar que vai ficar nessa ordem. E eu dou um exec. Uma linha afetada. Perceba que ele não me retorna os dados de toda a lista ou algo do gênero. Ele me retorna apenas que uma linha foi afetada. Tendo feito isso, eu posso listar os usuários novamente. E agora eu tenho o nome dentro da coluna de nome, sobrenome na coluna de sobrenome, cargo na coluna de cargo. Perfeito. Tranquilo, deu certo. Perceba também que esses campos cargo, sobrenome e nome, se eu não me engano, eles podem ser nulos. Como que a gente consegue confirmar isso? Em cima da tabela de usuários, eu posso dar um Alt F1. E daí aqui embaixo eu consigo ter todos os dados da minha coluna. Então vamos ver. Aqui, o nome, o sobrenome e o cargo, eles são nullables. Eles podem ser nulo. Então eu poderia mandar como nulo o meu nome, sobrenome e cargo. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Ao enviar o nome, se eu não enviar nada, ele pode ser nulo. Se eu enviar o sobrenome e não enviar nada, ele pode ser nulo. E o cargo, a mesma coisa, também pode ser nulo. Então, dessa forma, eu posso salvar a minha procedure e dessa forma agora eu posso não necessariamente
passar o meu parâmetro. Posso passar nulo no meu parâmetro. Vamos testar. Lá nas minhas execuções, eu não quero passar o sobrenome. Eu posso passar nulo. Posso passar sem sobrenome. Então, eu posso executar nome. Vamos colocar Luiz. Luiz já tem, né? Vamos colocar Rogério. E o cargo, vamos colocar professor. Vamos executar esse daqui. Uma linha afetada da mesma forma. Se eu listo meus usuários, está nulo no sobrenome. Ok? Basicamente nesse sentido. E eu posso colocar diversas regras aqui também. Então a procedure, você tem que ter ideia que ela pode ser enorme, com várias situações. Então eu posso fazer o seguinte, se por um exemplo, if o meu cargo, o meu sobrenome, ele for nulo, então eu vou abrir aqui o begin e o end, e dentro desse bloco de código eu estou mexendo com o if, eu posso colocar que o meu arroba sobrenome vai ser igual a basicamente, vamos colocar aqui um set sobrenome igual a eu estava nulo. Beleza. Vamos ver se isso vai modificar? Porque se ele setar o sobrenome com eu estava nulo, significa que eu tenho que adicionar eu estava nulo aqui. Então, o que ele está fazendo? Se por um acaso eu não passar o sobrenome, ele cair nesse if que está verificando se o sobrenome é nulo, se eu não passar ele vai ser nulo, eu vou setar o sobrenome como eu estava nulo. E daí aqui eu vou inserir eu estava nulo. Vamos então vir aqui, selecionar todo esse create procedure, vamos salvar. Já existe um objeto com o nome inserir usuário no banco de dados. Por que que deu esse erro? Porque eu selecionei toda a minha procedure e estou dando um create aqui em cima. Eu não quero criar ela novamente, até porque eu não posso, porque já existe com o mesmo nome. Eu quero dar um alter procedure. Então, dando um alter, eu posso selecionar tudo, executar, comandos concluídos com sucesso, posso voltar aqui e agora eu quero colocar Lorena. Lorena, que vai ser educadora. Educadora física. Beleza, eu vou selecionar tudo isso daqui, vou dar um executar, vou listar todos os usuários e prontinho. Eu estava nulo, perfeito? Então você percebe que dentro de uma procedure eu posso adicionar várias coisas. Eu poderia adicionar esse insert, mais um if, colocar um update, daí depois colocar todo um select enorme. Poderia fazer diversas situações. No nosso caso, isso daqui já está mais que bom, a gente já fez umas verificações. Então agora a gente vai partir para editar. Então vamos vir aqui, vamos criar novamente uma procedure, então create, proc, e a procedure que eu quero criar, a gente já coloca o nome aqui, ponto, vai ser ponto, e aqui embaixo vai ser editar usuário. Ela vai ter parâmetros, porque para editar um usuário eu preciso de parâmetros, eu preciso que me passe o ID, eu preciso que me passe o nome. Vamos copiar aqui em cima. Eu preciso que me passe o nome, o sobrenome e o cargo. Então, eu coloco aqui, eu preciso do ID para saber qual usuário que eu estou editando, o nome, sobrenome e o cargo com os dados que eu preciso estar editando. Tranquilo? Então, agora, aqui embaixo eu posso colocar o meu as, begin, end, e aqui no meio eu faço as minhas verificações. Primeira coisa que eu tenho que fazer para editar um usuário. Eu vou criar aqui e daí eu explico para vocês. Então eu vou declarar uma nova variável que eu vou chamar de contagem, que vai ser igual, vai ser um inteiro e vai ser igual a 0. E aqui embaixo eu vou colocar um set contagem. Então eu vou selecionar, alguma coisa eu vou colocar dentro desse contagem. Eu vou colocar um select count from usuários where ID seja igual ao parâmetro ID. O que eu fiz é o seguinte, eu criei uma variável, que nem variável de Visual Studio, de C# e assim por diante, uma variável do tipo inteiro, e eu setei ela como 0. Então, a contagem, ela inicia com um valor de 0. E agora eu estou setando ela com um outro valor, um possível outro valor. E esse valor vai ser o resultado desse select aqui. E esse select faz o quê? Ele está selecionando alguma coisa de algum lugar. Então, ele está selecionando de dentro da tabela de usuários
um count 1, então ele está selecionando o número 1, basicamente. Where é aonde, a nossa condição, aonde o ID seja igual a @ID. Então, digamos que eu venho aqui e coloco o ID 2. E dentro da tabela de usuários eu tenho um usuário com ID 2. Esse select irá me retornar o número 1. Agora, se dentro daquela tabela eu quero selecionar o ID 9 e dentro da minha tabela usuários eu não tenho o ID 9, ele vai me retornar 0. Então, se existir o usuário, ele vai me retornar 1. Se não existir o usuário, ele vai me retornar 0. E esse valor e esse resultado, ele vai colocar dentro dessa variável contagem, beleza? E tudo isso, esse ID, vindo de acordo com o parâmetro que está sendo passado para minha procedure. E daí agora, aqui embaixo, o que eu posso fazer? Uma verificação. O meu @contagem, ele é maior que 0? Se ele for maior que 0, eu começo o meu begin end. Começo o meu trecho de código referente ao if. E aqui sim eu começo a fazer o meu update. O porquê disso? Porque não tem como eu fazer um update de um usuário que nem existe na tabela. Então a gente está prevendo algum erro. Então não tem como eu editar um usuário se ele nem existe na minha tabela. Aqui eu estou me certificando de que ele existe. Por quê? Porque eu estou fazendo uma verificação. E eu só vou dar o update se essa contagem for maior que 0. E essa contagem só será maior que 0 se efetivamente esse usuário existir dentro da tabela de usuários, ok? Então aqui a gente coloca o nosso update. Update, quero atualizar que tabela? Quero atualizar a tabela de usuários. O que eu quero setar? Eu quero que o nome, que a minha coluna nome, seja agora igual ao parâmetro nome. Quero que a minha coluna sobrenome seja igual ao parâmetro sobrenome. Então, a minha coluna sobrenome seja igual ao parâmetro sobrenome. E a minha coluna cargo seja igual à coluna cargo, ao meu parâmetro de cargo. Então, a minha coluna de cargo é igual ao parâmetro de cargo. Então, eu mapeei todas as colunas que eu quero poder alterar e coloquei quais os valores que eu vou colocar em cada uma dessas colunas, que daí seriam os parâmetros que eu recebi aqui em cima, beleza? Agora, se eu deixasse apenas dessa forma, eu iria atualizar todos os registros de dentro do meu banco de dados. Toda vez que eu rodasse essa procedure, todos os registros seriam atualizados. É por isso que a gente utiliza a nossa condição. Então, eu vou colocar aonde o ID seja igual ao ID repassado. Então, eu quero estar atualizando todas essas colunas aonde o ID seja igual ao ID que foi repassado. Tranquilo? Basicamente desse sentido. Então, agora, dando o update, posso selecionar toda a minha procedure, posso dar um executar, comandos concluídos com êxito, copio o nome da minha procedure, volto lá nas minhas execuções, coloco um exec, o nome da procedure, e aqui eu tenho que passar o ID, então eu vou estar editando o 6. Vou estar editando o 6, então o ID passado, o nome eu vou colocar Rogério ainda, vai permanecer Rogério, só que agora ele vai ter um sobrenome, agora tenho sobrenome. E o cargo ainda professor. Vamos rodar isso daqui, dar um exec, uma linha afetada, listo os meus usuários e agora eu tenho o sobrenome. Beleza, foi atualizado. Poderia agora, então, editar um usuário novamente. Vamos editar o usuário e colocar aqui o usuário 9. Vamos deixar os mesmos dados e dou um exec. Comandos concluídos com êxito, mas ele não me retorna nada. Beleza? Não modifica nada, beleza? Então agora eu não tenho nenhuma coisa modificada, mas também ele não me dá nenhum tipo de erro. Comandos concluídos com sucesso, mas a gente já viu que se a gente lista aqui, ele não nos dá nenhum problema, né? Ele basicamente não executa o código, não altera nada, justamente porque a gente não tem o que ser alterado. Então agora a gente vai partir para a último desenvolvimento do nosso CRUD. Nós já temos a listagem por ID, temos a inserção, temos a edição e agora a gente vai incluir a remoção. A gente vai remover um usuário. Então, como que a gente faz? A gente vai dar o nosso create proc, vamos colocar o nome da nossa procedure, que vai ser o nome deletar o usuário. Acho que eu vou começar a colocar remover
remover usuário. Eu preciso, para remover um usuário, de um parâmetro, preciso do parâmetro ID, para que eu saiba qual usuário eu estou querendo remover. Coloco meu as, meu begin, meu end, coloco dessa forma, e daí aqui eu posso estar removendo. Eu posso colocar a mesma regra do editar, para que a contagem seja especificada, para eu ter certeza de que existe esse usuário dentro da minha tabela de usuários, antes de eu estar efetivamente a removendo. Então agora eu tiro esse update daqui e eu tô com a mesma verificação. Tô declarando a contagem como 0, tô setando a contagem igual ao select, utilizando como base o ID. Se a contagem for maior que 0, eu executo essa operação, porque significa que existe um usuário dentro do banco, dentro da tabela de usuários. E aqui eu quero basicamente dar um delete usuários, where o meu ID é igual a ID. Então eu quero deletar de dentro da minha tabela de usuários aonde a coluna ID for igual ao parâmetro ID que foi repassado. Então agora eu posso copiar tudo e selecionar tudo isso daqui e dar um executar, comandos concluídos com êxito, copio o nome, volto para minhas execuções e perceba que aqui eu vou colocar meu exec. E perceba que aqui eu quero excluir o número 6, quero excluir o Rogério. Vamos excluir o 6, exec, uma linha afetada, eu listo os usuários, o 6 não existe mais aqui. No listar usuário, a gente não vê o ID, né? Mas vamos copiar aqui no listar por ID e listar o 6, a gente percebe que não retorna nada. Então, efetivamente, eu não tenho mais o ID 6. Perfeito? Então, e aqui eu consigo nos meus procedimentos armazenados, dar um atualizar, aparecem todas as minhas procs, eu consigo estar editando as minhas procs aqui. E uma forma mais rápida de você estar criando um procedimento armazenado é aqui dentro de procedimentos armazenados, botão direito, procedimento armazenado. Você consegue, então, aqui estar criando uma nova proc. E daí, basicamente, aqui você já tem basicamente uma estrutura para estar criando essa proc. Aqui você já tem onde colocar o autor, ou a data de criação, uma descrição, já vem por padrão. Você já consegue colocar o create procedure e o nome da procedure aqui. Consegue colocar os parâmetros que você vai receber. Então, basicamente, os parâmetros, o tipo do parâmetro e um default value, que foi o null que a gente colocou, um valor padrão caso não seja dado o valor. E daí aqui nós temos o select, um exemplo de operação. Um select é onde vai selecionar alguns dados, beleza? Então, basicamente isso, a gente já tem a estrutura de uma proc. Se você esquecer qual é a estrutura de uma proc, você pode utilizar aqui. Eu acho mais fácil criar na mão do que criar aqui, porque você vai ter que ficar alterando tudo isso que está escrito. Então, aqui onde está parâmetro, vai ter que colocar aqui, @ID, o data type, vou ter que colocar aqui, int, vou ter que colocar no default value, vamos colocar aqui, null, e assim por diante. Mas se você tiver alguma dificuldade de se lembrar qual é a estrutura da criação de uma store procedure, você pode criar dessa forma sem problema nenhum. Uma coisa que você vai estar fazendo muito é também utilizando como base outras store procedures. Você vai acabar olhando aqui, e a procedure de editar, deixa eu ver aqui, modificar, beleza, a procedure de editar é bem parecido com o que eu quero criar de remover. Então eu vou copiar essa store procedure, vou colar em outra consulta, vou dar um create e só vou alterar o nome, remover. Prontinho, já criei uma store procedure nova, só preciso alterar, perfeito? Então você vai fazer muito isso de usar como base uma store procedure que já é muito parecida com o que você quer fazer. Então, isso tá tranquilo, acontece. A única questão é você não acabar errando e modificando a procedure que você pegou inicialmente. Ao contrário de criar uma nova, você modificar a que você pegou inicialmente e acabar perdendo o que você tinha já numa procedure que estava em funcionamento. Tranquilo? Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, tenham entendido perfeitamente bem o que é uma store procedure, o que é um procedimento, para que ele serve, quais as suas usabilidades, como criar uma store procedure, como criar ali o desenvolvimento de códigos dentro da store procedure, como chamar a store procedure, seja ela com parâmetros, seja ela sem parâmetros. Eu espero que você tenha conseguido solidificar esse conhecimento na sua cabeça e isso facilite cada vez mais o seu desenvolvimento no seu trabalho, o seu desenvolvimento como programador, ok? É isso, espero vocês num próximo vídeo. Falou!